Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Lúbias, sou fiscal na Secretaria da Fazenda de São Paulo e também faço coaching e mentoria para concursos. Hoje eu vou gravar um vídeo, quer dizer, na verdade são 3 vídeos, mais voltados para as mamães concurseiras que elas solicitaram que eu gravasse algumas coisas, desse algumas dicas para elas. Então eu resolvi gravar em 3 vídeos para que eles não fiquem vídeos muito longos, tá bom? Vão ser 3 vídeos. O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a culpa. O segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre qualidade dos estudos e o terceiro, como driblar ou como conciliar a questão da família e dos estudos, tá bom? Então esse primeiro vídeo vou falar de uma coisa que eu acho que quase nenhuma mãe deve sentir, que é a culpa. Mentira, eu sei que todas elas sentem, é muito difícil uma mãe que não sinta culpa. Mas, ao mesmo tempo, outro dia me perguntaram, assim, se eu me arrependia de alguma coisa desse processo, quando eu estava estudando, por deixar meus filhos e tudo mais. E aí eu falei assim, olha, pensando assim, tem uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo por ter sofrido, por ter sentido tanta culpa. Porque de verdade é desnecessário, sabe? É um sentimento que só te faz mal, que não te agrega nada e te faz sofrer tanto. E é injusto, assim. Hoje eu vejo que a gente sempre vai sentir culpa e se a gente der ouvidos para o que os outros falam, porque as pessoas sempre vão julgar a gente. Principalmente mulher sempre vai ser julgada, né? Então a mulher que trabalha fora, ela é julgada porque ela não está ali se dedicando totalmente à maternidade, a casa, né? Então, de repente, não é uma boa esposa, sei lá o quê, né? Porque ainda temos muitas vezes essa cultura presente aqui. E a mulher que também trabalha, que não trabalha e que opta em ficar com os filhos, muitas vezes é tida como folgada, porque só quer ficar em casa, né? Imagina, só cuidar da casa e cuidar dos filhos. Então, assim, julgado você vai ser de qualquer forma. Então, assim, o meu conselho é faça aquilo que você quer da sua vida. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, o que você precisa é estar decidida se o que você quer realmente é prestar um concurso público. Se for prestar um concurso público, então assim, uma vez que você decidiu, tenta não sentir essa culpa, sabe? E abraça aquilo ali, assim, porque de verdade, às vezes as pessoas, outro dia também eu vi uma pessoa escreveu assim pra mim, ela falou assim, me sinto tão culpada por abandonar meu filho, por não pensar no meu filho. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Porque é justamente ao contrário. Por você pensar no seu filho primeiro, antes de qualquer coisa, é que você está estudando ali para um concurso público, porque é para poder dar mais segurança para ele, que é para poder dar maior suporte para ele, né? Então, eu acho que né, as mulheres precisam virar e realmente pensar. Se você me perguntar se é uma boa escolha, eu acho que para quem é mãe ou quem quer ser mãe é uma ótima escolha o serviço público. Eu falo isso porque eu trabalhei na iniciativa privada também durante um bom tempo e eu lembro é, que as pessoas tinham um pouco de desespero, assim, quando a funcionária ficava grávida, né? E eu vejo várias amigas minhas, quando terminaram a licença, né? Quando terminou a licença maternidade, elas foram dispensadas. Porque acaba realmente tendo que a criança fica um pouco doente, você tem que faltar e tudo mais, né? Ou acompanhar, e criança fica doente mesmo, né? E então, muitas vezes, a empresa, a iniciativa privada, a primeira pessoa ali que é pensada em cortar é quem é mãe de filho pequeno, por exemplo. Então, contratar, então, muitas vezes não vai. Então, o serviço público tem essa vantagem. Eu, só para registrar, assim, eu entrei, quando eu passei no ATA, eu tomei posse, entrei em exercício e saí de licença saúde exatamente no mesmo dia. Porque eu tinha tido trabalho de parto prematuro e eu estava de repouso absoluto. Então eu tinha o prazo para tomar posse, entrar em exercício, eu fiz isso e já saí de licença saúde no mesmo dia. Isso na iniciativa privada é inviável. Jamais alguém iria contratar uma grávida, por mais genial que a pessoa fosse, o que não é o meu caso, tá? Não tenho nada de gênio. Então,
é uma vantagem do serviço público. Então, e isso é muito bom. Então, assim, por você pensar no seu filho, que eu acho que você está fazendo isso. Então, não se sinta culpada e não ache que você está abandonando seu filho, porque você não está abandonando seu filho, tá? Se vocês falarem assim, ah, então você não sentia culpa, eu disse já no começo do vídeo que eu sentia muita culpa. Do dia que eu decidi fazer essa prova até eu fazer a prova, isso foram 8 meses de estudo. E eu chorei absolutamente todos os dias. Mas hoje eu vejo o quanto eu fui tonta de fazer isso, o quanto eu sofri de forma desnecessária, porque eu me sentia culpada. Quando eu estava estudando, eu me sentia culpada porque eu falava assim, poxa, eu queria estar com os meus filhos, né? E quando eu não estava quando eu estava com os meus filhos, eu me sentia culpada. Eu falei, poxa, eu tinha que estar estudando para poder passar no concurso, para acabar com, sabe, assim, para parar com essa vida. Então, assim, você fica sempre achando que você tá fazendo a coisa errada. Então, não fica pensando assim. Eu ainda tinha um agravante que o meu pequenininho, ele, nesse período, ele tinha 8 meses. E aí, depois, ele foi, né, crescendo. E aí, eu queria, porque queria estar presente no primeiro passo dele. Eu até acho que mentiram pra mim, porque o dia que eu vi o menino andando, o menino tava andando muito seguro. Eu acho que ninguém me contou pra eu não ficar frustrada, porque eu de verdade devo ter perdido o primeiro passo dele. Mas eu vi o segundo, eu vi o terceiro, eu vejo ele correr. Hoje eu sei que ele pode fazer um monte de coisa e tudo mais. E eu sei que eu sou responsável por proporcionar isso também para ele. Então, isso de verdade não tem preço. Então, não se sintam culpadas, tá? A questão de também virar e achar que estava abandonando, eu acho super importante que vocês não pensem nisso. E se por um lado tem essa questão de você não se sentir culpada, também tem uma outra questão, muitas vezes, que a pessoa pode tender a querer se vitimizar. E isso eu sou completamente contra também você virar e se achar vítima. Você achar, ai, porque eu preciso, porque eu tenho filho e tudo mais. Concurso público não passa quem precisa mais. Passa quem merece mais. Passa quem se dedica mais. E aí pouco importa se você tem filho, se você não tem filho, se você nasceu em família com dinheiro, família sem dinheiro. É o teu esforço que vai fazer com que você passe no concurso público. O que eu acho que você pode fazer e que você deve fazer é aproveitar uma vantagem competitiva que de repente outra pessoa que não tenha filho não tem. Porque uma coisa é quando você luta por você e outra coisa é você luta por quem depende de você. E essa pessoa dependendo de você, sendo seu filho, sendo alguém que saiu de você, ou se você adotou alguém que você tenha responsabilidade, que você tenha um amor incondicional, cara, isso te transforma num gigante. Entendeu? Assim, então, aproveita isso. Então, assim, não usa o seu filho de uma forma negativa. Nunca vire para o seu filho e fale assim, eu deixei de fazer isso por sua causa. Não. Você deixou de fazer porque você não quis. Você que não quis, não foi ele. Ele não te impede de absolutamente nada. Né? Criança nenhuma pede para nascer. Então, seja por uma gravidez que tenha sido programada ou não, foi uma opção sua. Né? Então, pega e luta ali por aquela criança e não joga nenhuma responsabilidade para ela, nunca. E eu acho que no concurso público, assim, essa desculpa de virar e falar assim, eu tenho filho, então eu não posso estudar, não. Eu não estudo porque eu não quero, porque eu acho que é difícil, mas não é ele que te impede. Ao contrário, ele pode virar e ser a sua grande vantagem competitiva, como eu falei. Uma coisa também que eu acho importante falar é assim, vou citar uma experiência pessoal. Teve um momento que eu ficava em dúvida, assim, eu falava, gente do céu, meus filhos, né, assim, será que eu tô fazendo a escolha certa? Porque eu tô deixando de estar com eles, de repente brincando com eles, para estar estudando por uma coisa incerta. E aí eu lembrei, assim, meus pais são de origem humilde, e minha mãe foi fazer faculdade quando eu já tinha nascido, eu devia ter uns 7 anos, que aí ela pôde, né, assim, virar e estudar, que meu pai ajudou, isso, aquilo tudo. Então ela já trabalhava, mas ela fazia faculdade à noite. Eu lembro do orgulho que eu senti de ir na formatura da minha mãe, assim, sabe? Cara, eu falei, caramba, meu, assim, sabe? Minha mãe tá se formando, assim, tinha mãe de amiga minha que já tinha sido formada faz tempo, mas assim, eu vi aquilo. E eu tive um orgulho tão grande de ver que minha mãe trabalhava o dia inteiro e aí chegava à noite ela ia estudar porque ela queria, sabe? Assim, da família da minha mãe era a única que tinha diploma, assim, então para ela aquilo era, né, assim, para a família toda era um motivo de orgulho. E para mim
é um motivo de mais orgulho ainda, assim, sabe? Eu acho que cada sacrifício que os meus pais fizeram só me fizeram ser mais grata a eles e principalmente ver o quanto eles me amavam, porque eu sei o quanto foi sofrido para eles cada uma daquelas coisas. E eu não precisei ser mãe para saber isso. Eu lembro que eu percebia isso desde pequena, desde nova, assim. Eu fazia balé clássico desde pequena e tudo é muito caro no balé. Meu pai sempre pagou tudo com tanto sacrifício, tanto esforço, então eu sempre dei muito valor a tudo que meus pais fizeram. E aí, nessa hora, me servia de conforto, porque eu pensava assim: poxa, não que meus filhos tenham obrigação de ser gratos, não é isso, mas eu falo assim: se eles sentirem, ou se eles perceberem nas minhas atitudes o que eu sempre percebi nas atitudes dos meus pais, eu já tô com a vida ganha, sabe? Assim, eu já tô feliz de saber que eu consegui ali, assim, demonstrar para eles o esforço que eu tô fazendo ali por eles. Então, não sinta culpa, mães, né? Assim, as mamães que estão aí, não sintam culpa. Sigam firme, que o filho de vocês, cada vez que você olhar para o rostinho deles, assim, você saber que você não tá ali estudando, que você não tá com eles naquele momento, assim, faz valer, sabe? Faz valer porque, assim, você sabe o quanto é doído para você tá ali. Então, acho que culpa não vai te levar a lugar algum. E eu acho importante você tirar esse sentimento de você, assim, você vai ter isso durante o dia, você vai ter esse sentimento, não adianta eu falar que isso não vai aparecer, mas na hora que ele aparecer, tenta pensar nesse lado positivo que eu tô falando pra você. De virar e falar assim, olha, é por ele, ok, tô triste que eu preferia estar ali, mas então vou fazer valer. Vou fazer valer e meu filho vai ter muito, mas muito orgulho de mim. Tá bom? E daqui a pouco eu gravo o segundo vídeo. Um beijo.